o anticristo, o que nos diz a Bíblia sobre ele e o destino que nos aguarda após a morte. Porque não devemos estar especulando ou ouvindo o que nos dizem outras pessoas sobre quem seria o anticristo. Devemos nos guiar pela palavra de Deus, a qual jamais volta vazia, conforme Isaías 55, versículo 11. Assim será a minha palavra, que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Muito se tem discutido e especulado sobre a identidade do anticristo, quem é ele, quando e como virá. A cada dia tem se acentuado o interesse de não poucos estudiosos a respeito dessas questões. Alguns chegam a conclusões com base em suas observações pessoais de que agora, nestes tempos, já podemos ter possibilidade de identificá-lo. Vamos então compartilhar o que nos diz a Bíblia a respeito, a qual deve ser a nossa fonte de esclarecimento sobre tudo o que se refere à nossa vida no aspecto geral e espiritual. Começamos com Daniel, jovem judeu, levado cativo para a Babilônia, que foi um grande profeta e líder, e sua influência persistiu após a queda da Babilônia no Império Medo-Persa. No capítulo 7 do seu livro, versículos 21 a 22, lemos: Eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevaleceu contra eles. Versículo 22, até que veio o ancião de dias e fez justiças aos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Esse pequeno chifre, conforme o versículo 25, proferirá palavras contra Deus e aos santos. Ouçamos o que está escrito em Daniel, capítulo 7, 25, versículos 25 a 27. E proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues na sua mão por um tempo, tempos e metade de um tempo. Versículo 26. Mas o juízo será estabelecido e eles tirarão o seu domínio para o destruir e para desfazer até ao fim. Versículo 27. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Deus impõe limite à ação de Satanás e ele será derrotado, não com armas convencionais, mas com o sopro da boca de Deus na pessoa de seu Filho unigênito, que voltará como Senhor dos exércitos e Rei dos reis. Esse chifre ao qual se refere o profeta Daniel encontra-se em uma de suas visões proféticas, descrita em Apocalipse capítulo 13, versículos 1 a 8, cujo texto compartilharemos agora. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças o nome de blasfêmia. Versículo 2. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e a sua boca como a boca de um leão. E o dragão deu-lhe seu poder e o seu trono e grande poderio. Versículo 3. Vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. Versículo 4. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Versículo 5.
e foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses, ou seja, 3 anos e meio. Versículo 6, e abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. Versículo 7, houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. A palavra mar, usada no versículo 1 de Daniel 7, tem seu significado explicado em Apocalipse, capítulo 17, versículo 15. As águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. O leopardo, citado no versículo 2 de Apocalipse 13, simboliza o Império Grego sob o comando de Alexandre o Grande, numa referência à rapidez com a qual ele, ainda jovem, conquistou seu grande império. As patas eram semelhantes a patas de urso, simbolizando o Império Romano, caracterizado pelo seu poder político e militar. Essa fera vista na profecia de Daniel é uma figuração dos reinos anteriores aos citados, os quais representam um sistema político e religioso, o qual se opõe a Deus. A boca de leão é uma alusão ao poder político que exerce autoridade e opressão, o qual dominará o mundo no fim dos tempos, por um tempo determinado por Deus. Esse poder receberá sua autoridade de Satanás para massacrar os fiéis. O dragão representa Satanás. Assim, Satanás dará seu poder, trono e grande autoridade ao anticristo, representado pela besta que sobe do mar, o qual governará o mundo com poder militar, político e religioso. Em 1 João capítulo 2, versículo 18, lemos: Filhinhos, é já a última hora, e como ouviste que veio o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Muitas prefigurações do anticristo já se apresentaram no curso da história. Nero, Domiciano, o rei Seleucida, um dos descendentes de Seleuco, um dos 4 generais que repartiram o vasto império de Alexandre o Grande após sua morte aos 30 anos. Antíoco IV Epifânio, quem sacrificou um porco em um altar feito sobre o altar do pátio externo do templo de Jerusalém e derramou seu sangue sobre o altar, cultuando seu falso deus Zeus. Ordenou o fim do culto judaico, destruiu cópias da Torá, ou Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, que para os judeus e os que creem na Bíblia como inerrante, constitui a lei dada por Deus a Moisés. Ele ainda proibiu a guarda do sábado e a circuncisão. Hitler foi considerado uma prefiguração do anticristo, como Napoleão Bonaparte também. Mateus capítulo 4, versículos 15 a 22, está escrito: Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Versículo 16. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Versículo 17. Quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. Versículo 18. Quem estiver no campo, não volte atrás a buscar suas vestes. Versículo 19. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Versículo 20. E orai para que a vossa purga não aconteça no inverno, nem no sábado. Versículo 21. Porque haverá, então, grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Versículo 22. Se aqueles dias não fossem abreviados,
nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Em Apocalipse, o anticristo é representado pela besta que surgiu do mar. Em Apocalipse, o falso profeta é representado pela besta que surgiu da terra, tendo 2 chifres e fala como dragão. É o falso profeta, enganador, que faz a terra adorar a primeira besta. Ela promove a marca da besta, impondo um sistema de controle político e religioso. Ela exalta o anticristo como aquele que tem poder de blasfemar, realizar falsos milagres, exercendo poder sobre as nações. Em tudo quer imitar a Cristo como simulacro de ressurreição, ao ter curado a sua ferida mortal sobre sua cabeça. Ele integra uma tríade como a primeira besta e o anticristo, sendo representado o anticristo pelo número 666, significando imperfeição em seu máximo grau, enquanto o 7 é um número perfeito e de completude. Daniel identifica o anticristo como o pequeno chifre, no capítulo 7, versículos 25 a 27, e em Apocalipse, principalmente no capítulo 13, ao fazer referência às 2 bestas. Jesus fala sobre a abominação da desolação, uma referência ao anticristo, em Mateus 24, versículo 15. Quem, no meio da 70ª semana de Daniel, quebrará a falsa aliança e entrará no templo querendo parecer Deus. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Em Daniel, capítulo 11, versículo 31, está descrita a abominação da desolação. E braços serão colocados sobre ele, que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirará o sacrifício contínuo, estabelecendo a abominação desoladora. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 a 12. Ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque não será assim, antes que venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Versículo 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de eu estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora, versículo 6, vós sabeis o que eu detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Versículo 7, já o ministério da injustiça opera, somente a um que o retém até que do meio seja tirado. Versículo 8, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor deixará pelo espírito da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Versículo 9, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Versículo 10, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Versículo 11, e por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. Versículo 12, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Portanto, Paulo chama o anticristo de homem da iniquidade e filho da perdição. Em tudo procura parecer Deus e, quando na Santíssima Trindade há o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele, o diabo, vem com o anticristo, a besta e o falso profeta. Ele vem como um ser que representa a encarnação de Satanás, com todo o poder e prodígio da mentira, operando sinais e falsos milagres que, se possível, enganaria até os escolhidos. Mas em Apocalipse capítulo 10, versículo 20 está registrado: e a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes 2 foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre.
Apocalipse capítulo 19, versículo 21. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram de suas carnes. Apocalipse capítulo 20, versículo 5. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Apocalipse capítulo 20, versículo 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Apocalipse 20, versículo 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Os fundamentos do cristianismo, os quais não podem ser negados pelos cristãos, são a crença na Santíssima Trindade, um só Deus em 3 pessoas, Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo, a divindade e humanidade de Jesus Cristo, sua morte e ressurreição e na salvação pela fé em Jesus Cristo. Estes pilares constituem a base da doutrina cristã. A salvação independe sobre todos os aspectos de nós, pois somos salvos pela graça, mediante a fé, a qual é dom de Deus, e alimentada em nós pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Escreveu Paulo em sua carta aos Romanos, capítulo 9, versículo 16. Mas nem todos têm obedecido ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Romanos capítulo 3, versículos 23 a 26. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Versículo 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Versículo 25. Ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. Versículo 26. Para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Versículo 11. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e se fizeram inúteis. Neste texto bíblico, Deus descreve a condição pecaminosa da humanidade, que aos seus olhos se desviou, tornando-se incapaz de praticar o bem por conta própria, sem que Deus intervenha para a justificação. Sendo onisciente, de tal maneira amou o ser humano que estabeleceu um plano de salvação para a humanidade desde os tempos da eternidade. Por este plano, Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, seu Filho unigênito, se ofereceu para morrer em sacrifício vicário ou substitutivo, tomando o nosso lugar do homem pecador no madeiro. Desse modo, permitiu que todo aquele que aceita seu Filho como Salvador sejam perdoados seus pecados e possam receber a vida eterna, porque nada imperfeito pode entrar no reino de Deus e ninguém é capaz de alcançar o gabarito do Criador, a perfeição por si próprio. A lei de Deus exige o sacrifício de ser humano puro, inocente, imaculado, para lavar a culpa do homem caído. Somente um homem imaculado como Jesus, que veio em carne, derramando o seu próprio sangue no madeiro e lá cravando a fatura do nosso débito. Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, quem veio em carne e existe desde sempre na segunda pessoa da Santíssima Trindade. Assim, seu sacrifício, prefigurado nos sacrifícios de animais, ordenados na lei que Deus nos transmitiu por meio de Moisés, sendo imperfeitos, necessitavam ser repetidos, mas todos apontavam para o único, completo e suficiente sacrifício por todos os homens. Porém, somente aqueles que nele creem como único e suficiente Salvador recebem a quitação do seu débito diante da lei de Deus. Assim, Jesus Cristo entregou sua vida por todos, porém salvou a muitos. Ninguém poderia matá-lo, pois ele é a própria vida.
não poderia entrar no paraíso senão por meio dele, pois é o caminho, a verdade, a porta estreita. Assim registrou Mateus. Mateus capítulo 7, versículos 13 a 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Versículo 14. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. João capítulo 3, versículo 16 a 18. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículo 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Versículo 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Gênesis capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Lucas capítulo 23. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Versículo 40. Respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação. Versículo 41. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Versículo 42. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. Versículo 43. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. A morte é a separação da alma do corpo. A alma é o sopro de vida, separa-se do corpo na morte e sobe para Deus, que a julga. O corpo volta ao pó, pois é pó, saiu do pó. Sendo a alma de um verdadeiro cristão, lavado no sangue de Cristo, entra a reinar com Cristo no paraíso, logo após se desprende do corpo e sobe ao céu. Se morreu em pecado, fica no Hades, onde aguarda em sofrimento a ressurreição de seu corpo após a segunda vinda de Cristo. Leamos o trecho da parábola do rico e Lázaro, registrado em Lucas capítulo 16, versículo 19 a 31. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Versículo 20. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Versículo 21. E desejava alimentar-se com migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as feridas. Versículo 22. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. Versículo 23. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Versículo 24. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Versículo 25. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. Portanto, não existe aniquilamento, sono da alma, nem reencarnação. Após a morte, o corpo retorna ao pó de onde veio e a alma sobe para julgamento. Somente há para ela duas alternativas: passar pela porta estreita, se foi lavada pelo sangue de Cristo, ou permanecer no estado intermediário, no Hades, onde, em sofrimento, aguarda a ressurreição do seu corpo para, unida a ele, ser lançada nas trevas, a segunda morte ou separação eterna da glória de Deus. Isto acontecerá após a segunda vinda de Cristo, quando todo olho o verá, até os que o traçaram,
conforme Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Todavia, disse Jesus, conforme Lucas, capítulo 12, versículos 39 a 40, sabei, porém, isto, que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Versículo 40, portanto, estai vós bem preparados, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. Devemos orar e vigiar, pois não sabemos quando chegará a nossa hora de partir. Devemos viver cada dia como se fosse o último, entregando nossa vida a Jesus, comprados pelo seu sangue e passando a ser morada do Espírito Santo, tomando nossa cruz e incondicionalmente seguindo Jesus. Assim deixo a pergunta, você está preparado? Não sabemos em que dia ou hora nos chamará o Senhor. Estamos vivendo a época do engano, do aumento da iniquidade, da inversão de valores, dos falsos profetas. E está escrito em Isaías capítulo 55, versículo 6, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está aberto. Aquele que partiu deste mundo sem Cristo sucumbiu ao anticristo, que recebeu todo o poder do dragão, a antiga serpente ou Satanás, para enganar, se possível fora, os escolhidos, operando falsos milagres para confundir os que rejeitaram a verdade, a boa nova do Evangelho. Ao meu Deus e Pai, por Cristo Jesus, toda a honra, toda a glória, de eternidade em eternidade. Amém.